E antes de começar, por favor, não esqueça, curte, compartilha e comenta. E vai dando aí o feedback, o que vocês estão achando, o que vocês querem falar. A gente recebeu uma grande bênção. Porque normalmente a gente se converte e a gente não sabe ainda quem somos perante Deus. E o que é que Cassandra, trabalhando muito nos bastidores, trouxe pra gente um pouco do que o Rema nos oferece. Em uma aula que dura 15 dias, a gente vai ter um pouquinho, uma amostra grátis com o nosso pastor. Isso aí, Luci. No dia 2 de março desse ano, começa aqui em Mossoró a disciplina Realidade da Nova Criação, do curso Rema Brasil. É uma das disciplinas que são fundamentais do curso e transformadoras no curso. E a gente trouxe, claro, aqui para vocês, para falar dessa disciplina, né? Tivemos a honra de trazer o nosso pastor, o pastor Jackson, ele que vai ministrar essa disciplina agora no Rema, e ela se iniciará na próxima segunda-feira, não é isso? Só para tirar uma dúvida, nossa ministra também vai estar junto? Ela, quando puder, vai estar dando suporte também, não é? Mas eu iria precisar que ela me substituísse um dia, só que conseguimos fazer um ajuste na minha agenda e eu vou conseguir ministrar a matéria inteira, né? Então, será excelente. Será assim? Sempre é. Sempre é maravilhoso ouvir a forma que vocês ensinam, que vocês nos direcionam, é um presente de Deus. E seja bem-vindo, pastor. Vamos iniciando. Muita coisa para falar, muita coisa para dizer. Pastor, a gente vai querer uma pequena aula, mas com os fundamentos e com toda a sua experiência, para que a gente convide todos aqueles que não conhecem e que precisam conhecer mais sobre o que é essa disciplina. Ótimo. E, pastor, para a gente começar a nossa caminhada, fala um pouquinho. Como é que você conseguiu o Rema, o que o Rema trouxe para a sua vida e o que transborda na nossa, gente? Amém. Então, antes de começar a falar um pouquinho sobre o que o Rema fez na minha vida, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui podendo falar dessa escola que é maravilhosa e que tem transformou a minha vida e tem transformado a vida de milhares de pessoas. Nós já somos mais de 50 mil graduados no Rema, só contando com as unidades do Rema no Brasil, sem contar com as demais unidades do Rema que estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, contando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, nasci de novo, né? Como a palavra fala, lá quando eu tinha em torno de 10 anos, entre 9 e 10 anos de idade. E desde então eu seguindo uma caminhada servindo ao Senhor, sem interrupções, né? Algumas pessoas começam e tem aquela frase, né? Se desvia pelo meio do caminho e depois retorna. Graças a Deus, alguns conseguem retornar. Mas eu tomei essa decisão firme na minha vida com 9 anos ali e segui servindo ao Senhor até que, já com um pouco mais de 20 anos, eu me matriculei no Centro de Treinamento Bíblico Rema. É interessante que, antes de se matricular no Rema, como eu já tinha mais de 10 anos servindo ao Senhor na igreja, e não só aquele servir de ir para o domingo, ouvir a palavra, mas ativamente lendo livros, se dedicando ao estudo mesmo da palavra e também ao compartilhar da palavra com outras pessoas. Eu já compartilhava a palavra, já liderava jovens, já fazia discípulos, era convidado para ministrar até em igrejas também, sem ter feito o Rema. Então eu pensava, será que eu preciso mesmo fazer o Rema? Eu achava que não era tão necessário assim. E conheci a Aurélia, né? Comecei a namorar com a Aurélia e eu deixava o Rema sempre mais para frente. Sempre eu pensava, não, quando eu tiver mais tempo eu vou fazer o Rema. E nessa época eu estava fazendo mestrado em matemática. E o mestrado em matemática ele consumia muito do meu tempo. Para vocês terem ideia, eu estudava todos os dias, de 7 da manhã até 5 da tarde, na universidade. Eu levava uma marmita para ficar lá mesmo estudando, então eu passava o tempo todo estudando. Quando eu chegava em casa, ainda estudava até meia-noite, então era bem puxado. Então eu comecei a namorar com a Aurélia e uma das condições que ela tinha colocado para mim é que ela só iria namorar comigo se eu fizesse o Rema. Nossa. Então, eu digo, agora eu não vou mais poder protelar,
eu vou ter que colocar como uma agenda prioritária fazer o rema. Aí ingressei no rema e pedi sabedoria ao Senhor para poder administrar o tempo. E também havia alguns desafios, porque naquela época eu vivia de bolsa, ainda não tinha nem bolsa, né, no mestrado, e eu não estava com uma condição financeira muito favorável. Então, era mais um desafio. Mas, em fé, nós conseguimos todas as coisas. Na Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. A gente só precisa dar um passo, e eu dei esse passo, me matriculei no rema, e o Senhor trouxe toda a provisão naquele primeiro ano. No ano seguinte, já fazendo rema, eu fui contemplado com uma bolsa de mestrado, e agora eu já estava recebendo cerca de um salário mínimo para estudar. Na época, acho que era mais de R$ 900, então já foi uma renda que chegou para eu poder também ter uma condição financeira mais favorável naquela escola. E eu fiz aqueles 2 anos de centenário bíblico rema, e realmente foram transformadores. Cada aula, para mim, era um abrir de uma caixa que parece que eu nunca tinha visto na vida. Por mais que eu tivesse lido a Bíblia, os versículos várias e várias vezes, quando via o entendimento revelado daqueles versículos por meio da palavra, tudo parecia fazer mais sentido. Então, a minha vida foi realmente um salto muito grande. Ela deu um salto muito grande após e durante o rema. Eu lembro quando eu voltava das aulas, eu ia conversar com a Aurélia, eu falava sobre o rema, porque a Aurélia morava em Recife, né? Eu namorei com a Aurélia 2 anos e 11 meses, eu morando em Campina Grande, a Aurélia morando em Recife. Nós namoramos à distância o tempo todo, até que casamos. Minha primeira namorada e o primeiro namorado dela também. E namoro de crente é isso, é conversar, é procurar saber o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o propósito de Deus para a vida do outro, não é? Então a gente conversava sobre esses assuntos e sobre o que tinha afinidade, né, entre nós. O ponto comum é a palavra, o amor pela palavra, o amor pelo amor ao Senhor. Então, todo dia que eu voltava da aula do rema, eu tinha muita novidade para falar para a Aurélia. A Aurélia muito sabe, né? Porque para ela não era novidade, porque ela já tinha feito o rema. E eu estava ali, né, com os olhos brilhando por causa do entendimento. E a matéria que vai começar agora, a realidade da nova criação, ela foi uma das matérias que realmente fez com que eu pudesse compreender, né, quem Deus é e quem nós somos para o Senhor, e também qual é a nossa realidade em Cristo. Mas eu já falei muito, eu quero dar espaço para vocês perguntarem. Então esse foi o meu início, né, no rema. Foi por causa de uma condição. Eu fui colocado ali na parede, contra a parede, né? Você tem que fazer o rema. Mas era algo que já estava no meu coração fazer. Eu só pensava que eu iria fazer quando eu terminasse o mestrado, né? Eu sou matematicamente racional, tudo tem que estar dentro das caixinhas ali. E aí comecei a namorar com uma profetisa. E o profeta, ele não tem as coisas tudo dentro de uma caixinha, né? Ele tem uma unção realmente para rompimentos, para quebrar e abrir vias. E minha esposa hoje, Aurélia, ela carrega essa unção, ela não vê obstáculos. Você nunca vai conversar com ela e ela verá um obstáculo, algo intransponível. Não, sempre tem um jeito. E ela mostrou que havia esse jeito para eu fazer o mestrado e fazer o rema, e deu tudo certo. Muito bom, eu não conhecia, mas incrível, né? A pessoa já prega a palavra, já conhece, e normalmente quem vai para o rema é chamado pelo Espírito Santo. No caso foi a Aurélia, o Espírito Santo. Foi. que ele inspirou. E então, pastor, nessa época você ainda não era pastor, não é isso? Não. E como é hoje? Você também não pensava, talvez, fazendo o rema, não pensava em ser um professor do rema. E hoje, né, depois de toda essa estrada, de tudo que você viveu e toda a transformação, qual é o significado para você ser o professor e ministrar agora uma dessas disciplinas, que é uma das mais fundamentais, né? Ela traz uma transformação assim muito grandiosa no cristão. Como é? Qual é o seu sentimento sendo responsável por ministrar essa disciplina para os alunos? Inicialmente é uma grande responsabilidade, né? Ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque envolve vidas. Um médico, imagine
eu gosto de dar o exemplo de um médico que vai fazer uma cirurgia no olho de alguém. Então, um médico que vai fazer uma cirurgia ocular, e dependendo dessa cirurgia, a pessoa poderá sair dela vendo ou não, ele tem que ter muito cuidado. Ele tem que ter cuidado com a sua própria vida, ele não pode dormir a hora que ele quiser, acordar a hora que ele quiser, ele tem que estar sempre sóbrio, ele tem que ter estudado bastante, porque se ele tremer ali, ele pode danificar a visão de alguém. Por outro lado, se ele fizer as coisas tudo bem direitinho, certinho, ele pode corrigir ou até mesmo trazer de volta uma visão que foi perdida por algum problema, alguma fatalidade. Então, quando nós vamos compartilhar a palavra de Deus, algo parecido acontece, só que a visão não é apenas uma visão natural, é uma visão espiritual. Então, nós vamos estar levando ferramentas espirituais para que as pessoas possam agora ter os seus olhos espirituais iluminados para ver quem elas são, o que elas têm, o que elas podem em Cristo Jesus, quais são as suas responsabilidades, os benefícios e as consequências das suas decisões, tudo que Deus fez para ela, e o mundo espiritual, ele vai ficar descortinado. Quando ela lê a sua Bíblia, ela vai poder ler a Bíblia e ver o que ela nunca via antes. É como se ela estava meio cega. E a Bíblia chama uma expressão chamada olhos espirituais obscurecidos. Obscurecidos no entendimento. Então, a exposição da palavra, ela vai trazer luz. E ela vai dar entendimento. Então, essa é a responsabilidade. Como professor, eu me vejo como uma pessoa realmente que precisa considerar essa responsabilidade, e para mim é uma honra muito grande, um privilégio de poder compartilhar, né? Então eu levo com muita seriedade, para mim é uma das maiores missões que eu tenho. Você falou quando eu fiz o Rema, né? Se eu já pensava em ser professor. Bem, quando eu estava no Rema, eu pensava em duas coisas. Uma era compreender a palavra para eu poder viver. Então, o Rema ele tem esse aspecto, né? Antes de você aprender a Bíblia para você ensinar para outras pessoas, é você aprender a palavra de Deus para você colocar em prática na sua vida e para você também desfrutar do que ela proporciona. Por exemplo, em um dia mau, um dia onde a enfermidade bate à sua porta, a palavra de Deus tem cura para você. Mas se você não souber que tem, você simplesmente não vai desfrutar da cura. Então, não é suficiente você ter. É importante você saber que tem e saber como usar. Quem nunca precisou de um dinheiro e não tinha o dinheiro, achava que não tinha, mas aquele dinheiro estava perdido na carteira. Ou estava em casa em algum lugar, e depois de um tempo, você fazendo outra coisa, você descobre aquele dinheiro e lembra, olha, naquele dia eu estava com a necessidade, e eu tinha o dinheiro e achava que não tinha. Já aconteceu com vocês? Sim, isso? sim. Eu acredito que isso aconteceu já com quase todo mundo. Com relação à palavra de Deus, é parecido. Nós temos muitas bênçãos à nossa disposição. Porém, nós não sabemos que temos. E por não saber, nós não usufruímos. Por outro lado, muitas vezes sabemos que temos, mas não sabemos como usufruir delas. Uma bênção é a autoridade espiritual. Nós temos autoridade para usar contra espíritos maus, por exemplo, ou oposições no reino espiritual. Essa autoridade ela está no nome de Jesus. Todo cristão, no momento que entrega a vida para Jesus, já tem autoridade. Agora, ele vai precisar aprender a usar essa autoridade. E uma vez que ele desenvolve a habilidade para usar a autoridade, aquelas oposições que se levantam não vão mais poder pará-lo. Então ele vai avançar, mesmo em detrimento de oposições que se levantam, porque por um motivo ele vai falar usando a autoridade para que aquela oposição saia da frente. E ela vai sair da frente. Algumas delas nem vão sair da frente, mas você vai desfrutar de uma graça para passar por cima delas. Então, você precisa ter o conhecimento da palavra para poder tomar posse
da autoridade espiritual que você tem. Então, só isso já seria maravilhoso, né? Autoridade nas finanças, por exemplo, né? Muitas vezes as coisas estão paradas, sabe? Quando tá tudo travado e você constrói tudo, tá tudo certo, mas tem algo travando ali. Há uma dívida que a pessoa parece que está lá segurando o dinheiro e não paga, paga todo mundo e não paga você. Algo que é uma ação judicial que já era para ter saído, o tempo decorrido já é o tempo padrão para aquela ação ter saído, mas parece que tem algo travando para as coisas não acontecerem. Você está fazendo tudo direitinho, mas há algo travando para as coisas não acontecerem. Então, nem sempre é algo natural. Muitas vezes existe uma oposição espiritual tentando parar o seu avanço, para impedir você de avançar. Quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, a posição que você está, é a autoridade que você tem. E como usar essa autoridade, tudo muda. Então eu já tive várias experiências com relação a essa questão de usar a autoridade espiritual e as portas se abrirem. Hoje mesmo pela manhã uma pessoa ligou para mim para fazer um pagamento de uma dívida que fazia cerca de 1 ano que a pessoa devia. Eu nunca cobrei. E eu tenho, assim, eu não gosto de cobrar dívidas, né? E a pessoa ligou para mim de outra cidade e disse: Jacques, manda seu Pix, eu quero fazer o pagamento aqui, quero pedir desculpa porque eu não paguei, mas aconteceram algumas situações, eu fui demitido do emprego e mudança de emprego. Ela deu várias explicações, eu disse: fique tranquilo, calma, eu sei que ele pagou tudo e tudo bem. Mas a gente vem orando, né? Não é à toa que antes de ontem foi culto de oração, a gente estava lá orando, e quando a gente está em oração, as coisas elas começam a se mover e você vê um destravar, né? Às vezes a gente nasce de novo, a gente faz aquele compromisso perante a igreja no domingo, e no outro dia a gente acorda e parece que as coisas assim não mudaram, que continuam do mesmo jeito, que a vida continua do mesmo jeito. E aí a minha pergunta seria, como é que seria eu tomar posse dessa realidade da nova criação na minha vida? Só que aí agora eu vou estender isso, porque minha pergunta seria do meu ponto de vista, né? Que acordar numa segunda-feira depois de entregar minha vida a Jesus. Mas aí, pastor, o senhor falou aí sobre uma trajetória longa na palavra e que você só descobriu no Rema. Então isso mostra que até as pessoas que não se desviaram, ainda permanecem na vontade de Deus, né, na vontade de Cristo, em várias igrejas, elas podem não estar sabendo quem elas realmente são perante Cristo, nessa nova realidade, né? Exatamente. A primeira pergunta, não é? A gente entrega a vida a Jesus, mas no outro dia tudo está do mesmo jeito. Quase tudo, né? Porque o mundo do lado de fora permanece do mesmo jeito. O que muda é você. Dentro de você, o seu espírito teve uma grande transformação. Porém, é uma parte que não é visível. Você olha no espelho e não vê o seu espírito. O espírito é a parte do seu ser que tem comunhão com Deus. O homem é um espírito, o homem é uma humanidade, não é um homem e mulher. O homem é um espírito, habita em um corpo e possui uma alma. Então, você é um espírito, possui uma alma, que é o seu intelecto, emoções, raciocínios, a psique de um modo geral, é a sua alma, a alma do homem. Foi Deus quem fez, a alma é uma bênção. E você tem um corpo, o corpo é a parte física, que você olha no espelho, né, que sente dor, é o que interage com o mundo físico. O seu corpo é a parte que interage com o mundo físico. A sua alma é a sua parte que interage com o mundo intelectual. Quando eu leio um livro, a minha alma está interagindo com o mundo intelectual. Por exemplo, hoje mesmo meu filho, agora à tarde, ele terá uma dúvida de matemática, porque ele está estudando livros lá de fundamentos de matemática, do Gelsiese. Ou seja, a alma dele está interagindo com o mundo intelectual natural. O seu espírito é a parte que interage com o mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa, Jesus falou, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é espiritual, do espírito do homem para o espírito de Deus. Quando o homem peca,
a primeira vez, lá no Éden, a gente vai ver, né, o pecado original, Adão pecou, desobedecendo a Deus. Naquele momento que ele pecou, o que aconteceu com ele? Ele morreu espiritualmente. Como Adão morreu espiritualmente se ele ainda estava vivo? Porque Deus tinha dito para ele, ó, no dia que você comer desta árvore, certamente morrerás. Mas você vê Adão comendo da árvore e ele não morre. Aparentemente, tudo ficou normal. Mas tudo não ficou normal. Ele começou a ter sensações que ele não tinha antes, como, por exemplo, medo da presença de Deus. Quando Deus veio na viração do dia, você vai ver isso no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Adão falou, não, eu tive medo. Adão, por que esconder isso? Não, porque eu tive medo. Não tinha medo antes. Ele teve vergonha. Ele não tinha vergonha antes. Ele fez folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ele começou a ter percepções que ele não tinha antes. Ele teve percepções de que estava nu. Ou seja, ele desobedeceu e aquela desobediência trouxe uma consequência espiritual. A gente chama isso de morte espiritual. Porque morte não é deixar de existir. Morte não é deixar de existir. Morte é estar desligado. O conceito de morte, para você poder entender o que está na Bíblia, você tem que entender que o conceito de morte não é deixar de existir, é estar desligado. O que é morte espiritual? É o espírito do homem estar desligado do espírito de Deus. Para você entender, por exemplo, imagine uma árvore. Essa árvore, ela tem muitas folhas. Se você tirar uma folha da árvore, essa folha, ela deixou de existir? Não. Não. Essa folha, ela foi desligada. Então, para a árvore, essa folha está morta. Ela só não sabe que está morta ainda. Mas ela está desligada. Ela não está mais recebendo da vida e da natureza da árvore, que é quem provê para ela. Da mesma forma, no momento que Adão peca, ele é desligado de Deus espiritualmente. É como se o espírito humano ele tivesse um cordão umbilical espiritual com o espírito de Deus. Imagina, Deus é espírito. Imagina Deus que é espiritual e todos os homens vieram de Deus e esse Deus com vários cordões umbilicais. E todas as pessoas tendo um cordão umbilical conectado com ele, recebendo da vida espiritual. No momento que o homem peca, esse cordão umbilical espiritual, ele é cortado. Ele não deixa de existir, mas ele não está mais recebendo a vida espiritual de Deus. Ele não é mais um com Deus. Então, isso acontece. E o que isso tem a ver com a pergunta de Lucy? Lucy disse, eu entreguei a vida para Jesus, eu nasci de novo, no outro dia tudo está do mesmo jeito. Do lado de fora tudo está do mesmo jeito. Mas dentro de você, no seu espírito, esse cordão umbilical que um dia foi cortado, ele agora é regenerado. Ele agora é reconectado. E você agora passa a receber da vida de Deus diretamente no seu espírito. A sua comunhão com Deus, ela é uma comunhão totalmente diferente, porque agora você está conectado com o Pai, ao ponto de Jesus dizer que agora você é um com Ele, ou seja, você está conectado com Ele. Você e Deus estão realmente ligados, a uma ligação direta. Então, uma vez que há essa ligação espiritual, a parte externa permanece a mesma coisa. O seu corpo, nada aconteceu no seu corpo. A sua alma, que é a sua mente, as suas emoções, seu raciocínio, todos os seus conhecimentos, né, permanecem os mesmos. Então você agora vai começar a renovar a sua mente por meio da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, porque você passou muito tempo vivendo a sua vida desconectado de Deus
espiritualmente. Você até sabia quem era Deus, até de alguma forma tinha uma relação com Deus, mas não era uma relação de unidade. Era sempre uma distância. Não um Deus tão perto ao ponto de você receber da mesma vida que ele tem e da natureza. Então, do lado de fora tudo está igual. Dentro tudo mudou. E para você desfrutar dessa vida, você vai precisar desenvolver essa vida que Jesus chama de Zoé, que é a própria vida de Deus que está dentro de nós. Ele disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Observe que Jesus estava dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham Zoé. Mas as pessoas estavam vivas. Sim. Jesus estava falando para a gente viva. Então, por que ele está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, se as pessoas estavam vivas? Porque eles estavam vivos naturalmente, mas espiritualmente estavam mortos. O que Jesus estava dizendo, eu vim para que vocês tenham a vida que vocês perderam. Que vocês recuperem a vida espiritual que vocês perderam no dia que vocês pecaram. Então lembra que quando Adão pecou, ele começou a ter várias percepções que ele não tinha antes, como medo, como vergonha. No momento que você nasce de novo e entrega a vida para Jesus, você vai também ter percepções que você não tinha antes, como coragem. Você passa a ter uma coragem que você não tinha antes. O medo que você tinha, ele agora não consegue mais dominar você. A vergonha que você tinha da presença de Deus, agora você não tem mais. Porque o sangue de Jesus Cristo que foi derramado, ele purifica os seus pecados. E por mais que você fosse um grande pecador, pecados que te envergonhavam, agora no momento que você entrega a sua vida a Jesus, você foi completamente lavado dos seus pecados. E a Bíblia te apresenta justo. Isso é uma realidade da nova criação. Ser justiça de Deus. Está apresentado na presença de Deus como se você nunca tivesse pecado antes. Então, são percepções. Você agora está louvando a Deus e não tem mais aquela consciência de pecado, de pecador. Ah, pastor Jackson, e isso quer dizer que uma pessoa que entregou a vida a Jesus, que se tornou um crente, nunca mais ela vai pecar? Não, não quer dizer isso. Pode ser que ela peque. Não é mais a sua natureza, porque a natureza mudou. E se ela pecar, vai fazer o quê? Se ela pecar, o mesmo Jesus que um dia purificou os seus pecados, ainda é poderoso para purificar. Basta se arrepender dos seus pecados e o sangue de Jesus continua tendo poder para justificar, para perdoar os seus pecados, para purificar. Então, quando você entrega a sua vida, você passa a ser uma nova criatura. Do lado de fora está tudo igual, mas você é uma nova criatura. Essa foi a primeira pergunta. A segunda, acho que eu já falei tanto que já... Eu tô maravilhada. Eu tô assim, meio que fazendo várias conexões, porque são... Quando a gente, né, estuda no GD e faz na igreja, vai escutando, a gente vai criando conexões que a gente não tinha. E aí, quando nessa sua fala, foi muito bom porque foi juntando, sabe? Como se fossem os conectivos, assim. Que eu tô maravilhada, pastor. A Gazana tem alguma pergunta? Que eu já tô. Eu tenho várias aqui, eu já tô anotando várias aqui, ó. A questão é que é difícil a pessoa realmente entender isso. E a gente demora muito para entender. Eu mesmo nasci em berço católico e eu só fui entender isso agora com 48 anos, né? Então, como é que a gente é espiritual, mas a gente toma o conhecimento disso muito tardio, né? Muito demorado, porque está escondido essa revelação. De alguma forma está escondido, mesmo quem estuda, mesmo quem está em igrejas, né, de outras, não é claro, pelo menos para mim não é. E eu estou tendo essa revelação agora no Rema. Né? Eu já fiz o primeiro ano, então eu já tive um pouco dessa revelação. Mas isso explica tudo. E, ao mesmo tempo, não explica para os outros. Por exemplo, muita gente cobra da gente, aceitou Jesus, está agora na igreja, mas é a mesma pessoa, não mudou nada. Esses dias mesmo eu mostrei
o diploma, né? Como é o histórico? Certificado. O certificado das matérias, um monte de 10 lá, 10, 10, 10. Mostrei meu marido, ele na teoria tá ótimo. Eu quero saber da prática, porque eu não tô vendo esses 10 aqui na prática. Então, assim, realmente o nosso comportamento, né? Imagina, 48 anos sendo uma pessoa. E agora eu tô com uma nova natureza, né? A natureza que sempre existiu e agora foi renovada, né? E como é que vai acontecer essa transformação? Né? Como? Eu acho que a grande dúvida, né? O grande que nos preenche, que nos faz querer ir para o Rema, querer ir para a igreja, é saber como, pastor. Como, de fato, qual é o passo a passo, qual é, a cartilha, onde é que está escrito o que, que eu tenho que fazer para, de fato, eu me tornar essa nova criatura por fora também. Né? As minhas atitudes, as minhas ações, o meu corpo se comportar desse jeito. E, Cassandra, até falando o que você está dizendo, mas e pegando o gancho que o pastor falou, se antes a gente tinha vergonha, ou a gente tinha medo de ir para o nosso Deus, ou rezar, ou orar, hoje o nosso espírito atesta onde a gente não deveria entrar. Né? Você não sente isso, não? Um exemplo, eu estou em algum lugar e no meu coração diz, saia daí. E é tão forte que eu não consigo permanecer. Ou se eu faço algum comentário inadequado, atesta na mesma hora. E a necessidade de eu corrigir é imediata. Então, da mesma forma que antes o Espírito não atestava essas falhas da forma que atesta hoje, né? Pelo contrário, fofoca e ambientes assim, eu gostava, né, de ficar falando. E hoje o Espírito fala assim de uma forma que eu fico querendo sair dali imediatamente, né? Eu acho que assim, o Espírito também atesta dos dois lados. E assim, é uma bênção muito grande, né? Como você falou, a gente já tem o acesso a tudo de perfeito, de maravilhoso, mas a gente não consegue acessar. Então, como a gente vai conseguir esse acesso, se fazer possuidor realmente, se sentir filho de verdade, não por dentro, porque o espírito já sente, mas no sentimento mesmo, ou por fora, né? Na emoção, a gente sentir. E eu acho que é isso que o cristão que já entendeu isso, por isso que tudo para ele é maravilhoso e tudo prospera na vida dele. Eu lembro que quando eu me converti, e não faz muito tempo, alguém da família do meu marido disse para minha sogra, se antes ela não ficou rica, agora ela vai ficar, porque agora ela é evangélica. Amém. Eu não entendi. Bom. Eu não entendi. Eu falei, eu não estou na igreja para ficar rica. Eu não aceitei Jesus para ficar rica, não é esse o objetivo. Mas a pessoa que falou isso, ela tem essa percepção, mas ela talvez tenha sem saber o porquê. E agora, com a sua explicação, se entende o porquê. Vai ficar rico mesmo. Porque você tem acesso a tudo, você tem tudo. Então há uma possibilidade, né? Então, respondendo a primeira pergunta que a Cassandra você falou, né? Como é que a gente vai viver essas realidades, desfrutar realmente na prática daquilo que a gente começa a descobrir que tem? O apóstolo Pedro, ele diz, desejai como criança recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então essa palavra crescimento é a chave, porque você entrega a vida para Jesus já grande, né? Como você falou, há 40 anos, às vezes 30 anos já de vida, e agora entregou a vida a Jesus, ou nasceu de novo, se tornou crente, né? Nesse momento que você entrega a vida para Jesus, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, que agora você passa a estar em Cristo. E ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo espiritualmente, você nasceu de novo, mas você passa a ser como um bebezinho espiritual. Imagina um bebezinho num corpo já de um homem maduro, de uma mulher madura. Uma mente que foi trabalhada no natural, mas não foi trabalhada no espiritual também, no conhecimento espiritual. Então, você observa que vai ter aí uma distância. Mas graças a Deus que a igreja ela dá esse suporte como uma mãe, né? Esse suporte de alimentação, de nutrição
espiritual. E a pessoa que entrega a vida para Jesus e não negligencia esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento, as etapas de crescimento, ela vai ter um desenvolvimento muito mais rápido e ela vai poder acessar essas realidades de uma forma mais rápida, desde que essa igreja ela esteja ensinando o leite, né? O genuíno leite, que como Pedro diz, desejai como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. Ora, se ele está falando genuíno leite, é porque pode ser que tenha um leite da palavra que não seja genuíno. E o que é o genuíno leite da palavra? É a palavra sem adulteração. É você levar a palavra como ela é de fato. Então, se você é nutrido com a palavra de Deus, você vai ter o crescimento. E você tem que ter um pouco de paciência também, porque não se espera que uma pessoa recém-convertida já tenha um desenvolvimento espiritual de uma pessoa já muito madura. Mas o que se espera é que ela vá tendo os marcos de crescimento. Ele vai crescendo e você observa, ele já está tendo um desejo pela palavra, já está começando a orar, já tem um apetite para ir para a igreja. No começo ele é levado, né? Porque o bebezinho ele não anda, né? Mas depois ele já começa a andar com as suas próprias pernas, já começa a falar algumas coisas, ou seja, a sua linguagem começa a mudar. Palavras que você falava antes, agora você não fala mais. Eu lembro que eu entreguei minha vida para Jesus muito cedo, com 9 anos de idade, mas nessa época eu já falava palavrão. Por causa do contexto que eu vivia, que as pessoas falavam muito palavrão. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, isso foi mudando. Por quê? Porque eu não coloquei mais palavrão para dentro, eu comecei a colocar a palavra. E agora, quando eu falava um palavrão, eu até queria colocar a mão na boca e o Espírito Santo, dentro de mim, já estava dando testemunho de que aquela palavra não era mais para mim. Então, você tem a palavra de Deus, que nos educa, o ensino da palavra. Você tem a prática, que ajuda você a desenvolver. E tem um tempo. Então, em Hebreus, diz, né, que as faculdades espirituais, elas são desenvolvidas pelo exercício. O exercício espiritual, pela prática da palavra. Então, quando você pratica a palavra, é como se você está exercitando as suas faculdades espirituais. E você vai desenvolver. Tipo, a Bíblia diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Então, isso é um leito da palavra, né? Se você crê, você pode impor as mãos sobre os enfermos, usar o nome de Jesus, você que já entregou a vida para Jesus, usar o nome de Jesus e declarar a cura. É o leite da palavra. Mas muitas igrejas não ensinam o que Jesus falou. Eu não estou aqui para falar mal de igreja alguma. Mas verifique, você está recebendo o leite da palavra? Se você está recebendo o leite da palavra, você vai ter o crescimento. Aí você já sabe, a Bíblia diz aqueles que creem pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Como é que você agora vai desenvolver? Quando você vê o enfermo, você vai colocar a sua mão e você vai orar, seja curado em nome de Jesus. Você tem poder em si mesmo para curar? Não. O seu poder é de obedecer. Você obedece a Deus. E quando você obedece a Deus pela fé, você ativa o poder do Espírito Santo de Deus. A fé é o que ativa o poder do Espírito Santo de Deus. Agora mesmo a gente está aqui e tem vários equipamentos aqui de iluminação, de imagens, de áudio. Todos eles estão sendo energizados por meio da energia elétrica. Então, a energia elétrica, ela tem um movimento, né, ali de elétrons que faz as coisas funcionarem. Mas o que é que ativa? É um interruptor. Você coloca o dedo no interruptor e o interruptor faz aquela energia se mover. Ou seja, a eletricidade é uma força no natural, capaz de mover, de fazer as coisas brilharem, de iluminar, de gravar, de fazer muitas coisas, né? No reino espiritual, o poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem detém todo o poder no reino espiritual. E o que é que ativa o poder do Espírito Santo? É a fé.
Então, a fé é o interruptor. Agora, esse interruptor da fé é como aquele interruptor daquelas campainhas. Você lembra aquelas campainhas que você tem que ficar apertando? E se você parar de apertar, ela para? Tem interruptor assim, né? Que é um botão que você tem que manter apertado. A fé, ela também é assim. Não é um botão que você aperta e fica para sempre, não. Você tem que se manter com o seu botão da fé sempre ativo. Então, se você duvidar, lembra quando Jesus falou para Pedro? Jesus estava indo sobre as águas e os discípulos viram, acharam que era um fantasma, ficaram com medo. A Bíblia chama aterrados de medo, diz. E Jesus disse, sou eu, não tenho medo. Pedro disse, és tu, manda eu ir ter contigo, Senhor. E Jesus disse, vem. Sobre essa palavra, Pedro vai. Ou seja, Pedro cria força e em fé ele pula sobre as águas. E ele permanece crendo. De repente, ele começa a olhar para a força do vento, para a força das ondas. E quando ele começa a olhar para essas circunstâncias naturais, ele tira os olhos de Cristo. Ou seja, as ondas e as forças do vento foram capazes de fazer Pedro tirar o dedo lá do botão da fé. E quando ele saiu da fé, ele duvidou. A dúvida desliga o botão da fé. Quando ele duvida, o que é que acontece? Começa a submergir. Aí Jesus vai lá, o toma pela mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? E eles voltam, né? Ou seja, Jesus ajuda ele a voltar para o lugar de fé. E eles voltam andando para o barco. Então, a fé é uma força espiritual. E quando você escuta a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e agora você pratica a palavra, seus músculos espirituais, eles começam a se fortalecer. E aí vai ser mais fácil você andar em fé, entendeu? Mas isso é uma caminhada. Lembre-se, crescimento. O leite da palavra, quando você ingere, que é o que a gente ensina no Rema, vai te capacitar a ir para um outro nível espiritual. Sair da primeira infância, deixar de ser um bebezinho espiritual para ter um pouco mais de sabedoria. Porque até o bebezinho espiritual, ele nem discerne, ele engole qualquer coisa. Ele vai lá para a internet e tudo para ele é de Deus. Se disser que é crente, se disser que está falando a palavra de Deus, ele vai achar que é de Deus mesmo. Porque ele não tem discernimento espiritual. Ele é um bebê, ele só abre a boca e consome tudo. Só que muitas pessoas vão falar usando a Bíblia, mas com intenções que não são genuínas, para falar aquilo que não é leite. É um leite adulterado. Não é o leite genuíno da palavra. E aí começa a trazer problemas para aquele bebezinho e ele não vai crescer como deveria. Então a gente não deveria, você que é uma pessoa novo convertido, não fique procurando seu crescimento na internet. Procure uma pessoa madura espiritualmente, alguém que já tem uma caminhada e cola nessa pessoa. Ele vai te passar os fundamentos da palavra de Deus, vai te discipular e dessa forma você vai ter uma segurança de que você vai estar recebendo um leite. Porque se o leite promover o crescimento na vida dele, também vai promover na sua. Pastor, a gente... É incrível como eu tô aprendendo e a pastora deve imaginar que minha cabeça tá fervilhando e o pessoal também de casa já deve perceber porque eu nunca fiquei tão calado na minha vida, mas é porque é uma oportunidade única. Vocês estão tendo aí o maior presente que vocês poderiam ter é escutar sobre isso. Porque o que acontece, o que eu penso, é que quando a gente se converte, a gente tem vários rótulos. Eu sou o que as pessoas dizem que eu sou, o que a internet diz que eu sou, o que a internet... Normalmente é assim. E você abraça essa verdade de alguns rótulos e diz, eu sou assim, cresci assim, você sempre é assim, né? Que a gente até fala no culto. A síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela. Sabe o que acontece? Nessa matéria que a gente vai ter no Rema, que é o que a gente tá querendo, é que as pessoas venham assistir o Rema e para poder compreender um pouquinho o que a gente tá falando de forma mais aprofundada, essa realidade vai mostrar que esses rótulos devemos trocar por outros. Porque para a gente até acessar o Espírito Santo e o que ele tem, a gente tem que se colocar como merecedor daquilo.
E às vezes a gente não tá nem achando que merecemos por causa que a gente tá carregando aí tantos rótulos. E eu queria saber, é nessa matéria que a gente vai fazer essa virada de chave, a gente consegue tirar isso que dizem da gente, do que... Vai ser o pontapé inicial, né? Porque, o que você falou, né, Lucy? Muitas pessoas dizem muitas coisas a seu respeito, né? E eu lembro quando eu conheci a Aurélia, eu falava uma palavra tipo, me dê água para mim tomar água. E um dia conversando com a Aurélia ao telefone, ela disse, Jacques, não é mim tomar, não é mim fazer, é para eu fazer. Só que eu passei a minha vida inteira ouvindo uma pessoa que eu amava muito dizer que era para eu fazer, para eu tomar, ou seja, essa pessoa não tinha, para mim fazer, para mim tomar. E uma vez eu disse, eu quero água para eu beber. Aí ela me disse, não é eu beber não, menina, é para mim beber. E agora a Aurélia disse, é para eu beber. Então tinha duas informações. Uma informação de uma pessoa que eu amava, dizendo que o correto era dizer para mim beber, e outra pessoa que dizia que o correto é para eu beber. Duas pessoas que eu amo. Então, e agora? Eu vou obedecer quem das duas? Diz, eu vou para um lugar que é superior às duas. Eu vou para a gramática. Então, quando eu peguei a gramática disse que a Aurélia estava certa, né? A Aurélia, advogada, realmente ela teria mais fundamento do que a outra pessoa. Então, do mesmo jeito, é a Bíblia pra gente. A Bíblia é a autoridade maior. Você recebeu rótulos ao longo da sua vida. Seu pai, sua mãe, seus amigos. Às vezes o pai disse, esse menino não vai prestar para nada, é lerdo, é lento demais. E aí tem aquelas comparações, né, com outras pessoas. Tem outras pessoas que recebem rótulo de namorador. Esse meu filho é namorador, quase com orgulho falando essas coisas, né? E são rótulos que são colocados ao longo da vida. Porém, a palavra de Deus, ela é uma autoridade maior. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É Deus falando com você. Então, você vai substituir todos os rótulos que alguém colocou na sua vida pelo que a Bíblia diz que você é. Por exemplo, tem gente que diz, esse rapaz é brabo demais. Ou é impaciente. Eu sou impaciente. Mas a Bíblia não diz que você é impaciente. A Bíblia diz que você tem a paciência dentro de você como um fruto do Espírito. Você não é bravo, você é manso. Mansidão é um fruto do Espírito. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, a gente vai aprender no Rema que eu passo a ser o que a Bíblia diz que eu sou. Ou seja, quem Deus diz que eu sou, por meio da sua palavra. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Muitas vezes a pessoa diz, rapaz, eu sou pobre. Por que eu sou pobre? Não, porque eu não tenho dinheiro. E quem diz que uma pessoa que não tem dinheiro é pobre? As pessoas dizem, o sistema do mundo diz que para você ser rico, você tem que ter aí pelo menos uma renda mensal em torno de 100 mil reais por mês. Então, quem não tem é classe média ou pobre. Mas Deus não diz isso de você. Você é rico porque você tem um pai rico. Sim. Cristo se fez pobre para que pela pobreza dele nós fôssemos feitos ricos. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, às vezes a pessoa diz, rapaz, eu não posso fazer isso não. Por quê? Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Não posso porque eu não tenho inteligência suficiente. Não, eu não posso porque é pesado demais para mim. Mas quem está dizendo que você não pode? É a sua cabeça, são os seus cálculos, mas Deus disse que você não pode. O que a Bíblia diz é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Então a gente tem que ter confiança no Senhor, comunhão com o Senhor, porque a gente sabe que em Cristo nós podemos todas as coisas. Não existe nada que nos impeça de fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, porque Ele é quem nos dá força. Então, se o Senhor é quem nos capacita, quem será contra nós? Como está escrito na Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. A Bíblia diz, como ele não nos dará graciosamente, juntamente com ele, as demais coisas. O que é que vai faltar se Deus já te deu Jesus? O que é que ele vai te negar? Deus não está negando nada.
Deus não está colocando doença. Tipo, às vezes a gente diz, eu sou doente. Não, você não é doente. A Bíblia diz que você é sarado. Mas tem uma doença no meu corpo. Sim, tem uma doença no seu corpo. Essa doença é como alguém que jogou um lixo ilegal em um terreno que tem dono. Então, quando o dono vê aquele lixo no terreno dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar o lixo. E ele pode tirar de várias formas. Ou ele mesmo indo pegar, ou ele pode pegar uma caterpillar e contratar alguém para tirar o lixo, se for pesado para ele. Da mesma forma, se alguém coloca lixo em nós, e a gente sabe que a doença vem de Satanás, nós podemos removê-las, essa doença, por meio da fé, por meio do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque há poder disponível. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso que a gente vai aprender nessa matéria. Você é justiça de Deus, você é sarado e curado, você é herdeiro do Pai, você é próspero, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Tem gente que diz, rapaz, João parece que nasceu com uma estrela na testa para prosperar, mas eu não sei não. Eu não nasci para ser rico, eu não nasci para prosperar. Quem disse isso para você? Se Deus abençoou todos os filhos. Entendeu? Então, a gente vai aprender. Uma coisa que Cassandra falou aqui, né? Que quando ela se converteu, alguém disse, agora ela vai ficar rica. Mas não é por ser crente, é por entender. Porque a Lucy também falou, uma pessoa pode passar a vida inteira indo para a igreja e morrer pobre, mesmo tendo condições de ser rico. E quando eu falo ser rico, nem é ter muito dinheiro, mas é ter a maior abastança, que é o que a palavra fala, né? Ter suprimento completo, com abundância. É o que Deus tem para nós. Agora, quantidade de dinheiro pode variar de uma pessoa para outra, não é isso que a gente busca. A gente busca realmente a verdadeira prosperidade bíblica, que envolve mente, emoções equilibradas, saúde no corpo, bons relacionamentos, provisão também, todas essas coisas. Um dia eu vi um homem, esse homem, um grande homem assim, de influência mundial, e ele disse que o pai dele era um homem de oração, um bom crente, uma referência de crente para ele, mas ele nunca tinha dinheiro. E ele disse que depois de muito tempo o pai dele estava ouvindo uma das suas palestras. E o pai dele, quando terminou aquela palestra, ele estava falando sobre prosperidade. E quando ele terminou aquela palestra, o pai dele veio chorando para falar com ele, disse, meu filho, se eu tivesse escutado isso que você me falou há tantos anos atrás, a minha vida teria sido totalmente diferente. E ele, diante dessa situação, teve o estalo de que não é a sua vida de oração apenas que vai trazer prosperidade para você. A sua vida de oração vai resolver muitos problemas, mas se você não entender como você vai prosperar, você não vai prosperar, porque existem as leis da prosperidade, existem as leis da abundância. E existe uma matéria no Rema também chamada vida de prosperidade. Tem a ver com realidade da nova criação. A gente vai aprender que em Cristo nós somos prósperos e na matéria vida de prosperidade nós vamos aprender como também prosperar. Um gatilho, né? Um pontapé inicial. A gente sabe que nós temos acesso a prosperar e uma vez que você sabe que você nasceu também para prosperar, você não vai aceitar uma vida que você não é próspero. Ou seja, você vai poder avançar. A gente entrevistou Samara e Samuel. E o meu sentimento, escutando eles, que eles fizeram rema, jovens e tudo mais, foi exatamente essa do pai. Se eu soubesse, se eu e a Adriana soubéssemos, né, o que a nossa vida poderia ter sido, e na nossa época, né, quando a gente era jovem, a gente dizia assim, a gente tem um mundo, a gente vai ganhar o mundo. E aí, eu, escutando eles, dois jovens que fizeram rema cedo, eu disse, eles que vão ganhar o mundo é deles. Primeiro porque eles compreendem como é que as coisas funcionam. E isso é, tipo assim, é uma mudança significativa. Que eu não sabia, eu não tinha essa ideia. Eu não tinha nem ideia que a gente podia pedir alguma coisa ao pai. Então, assim, essa percepção é muito... Eu nem sei, assim, como explicar o quanto ela modifica a vida das pessoas. E a gente tá dando só uma palhinha, né? Né, Cassandra? Pouco tempo. E você tá falando...
Por um lado, é interessante, né? A gente saber que se eu ouvisse essa palavra antes, minha vida hoje poderia ser bem diferente, né? Um dia eu vi um rapaz dizendo, rapaz, se eu tivesse escutado o que a minha mãe falou, hoje eu seria um homem muito rico. E o rapaz perguntou o que ela falou. Eu disse, eu não sei, eu não escutei. Mas essa é uma brincadeira, né? Agora, uma coisa que é séria, eu vi uma pessoa, um bilionário falando, né? Sobre investimentos. E esse bilionário, ele foi perguntado qual é o melhor tempo para começar a investir. Com 10 anos, com 20 anos, na fase adulta. Aí ele disse, o melhor tempo para começar a investir é hoje. Ou seja, muitas pessoas, elas, por já terem passado um tempo na vida, elas não começam a investir. E esse ano, em janeiro, eu conversei com um parente da minha esposa, um senhor com mais de 60, quase 70 anos de idade, começando a investir. Comprar ações na Bolsa de Valores para longo prazo. Olha aí. E ele começou, faz um ano, ele já estava com 6 mil ações. Eu disse, rapaz, ele disse, se eu tivesse começado antes, seria muito bom. Se eu ouvisse isso antes. Mas eu achei interessante que ele sabia que se tivesse começado antes, teria sido muito bom. Mas pelo fato dele não ter começado antes, não o impediu de começar agora. Então, por mais que você pense, eu já tenho 60 anos de idade, 70 anos de idade, ainda vale a pena eu fazer o rema? Ou era melhor eu fazer quando eu tinha 16? Se você tem 16, não perca tempo, não deixe para fazer quando tiver 17. Mas, se você tem 70, é melhor você fazer agora. Nós temos uma diretora do rema, né? Inclusive, sim, ela teve aqui, a Giza, que ela fez o rema já com mais de 60 anos sim, de idade. E hoje está na diretoria dessa escola e é uma grande bênção. Se ela tivesse dito, não, já passou a minha fase. Então hoje ela não poderia ter amadurecido, ela não teria amadurecido e não poderia estar exercendo a função que ela exerce hoje, abençoando tantas vidas, sendo uma referência para tantas pessoas. Então, por um lado, ouvir o quanto antes é melhor, mas não deixar que a gente fique entristecido porque não ouvimos antes. Celebrar porque temos a oportunidade de ouvir agora e daqui para frente vai melhorar. O pastor, ele adianta as perguntas, né? Ele fala antes da gente perguntar. A sensação que eu tenho foi que ele já sabia. E agora, eu só queria fazer um adendo que toda vida que... E eu queria muito... isso aqui vai ser gravado porque esse corte vai ao ar para Adriano hoje. Porque o que acontece toda vida que a gente vai falar tanto com o pastor Jackson ou quanto com a ministra Aurélia, a gente faz conversa antes. Só que quando a gente vai falar com eles a gente nem faz a pergunta. Eles respondem de forma tão profunda o que a gente ia perguntar, que a Adriana olha pra mim e diz assim, que hora você falou com a Aurélia? Que hora você falou com o pastor? E se as pessoas tivessem lido o roteiro que a gente não mandou, aí saber como assim? Ele já falou frases que tá no nosso roteiro. E isso é uma amostra do Espírito Santo se movendo, né? E é muito bonito ver. Por isso que eu digo assim, eu tô calada, porque ele já falou... O que você pergunta? E ele falou perfeitamente, assim, sabe? A frase, a citação que a gente ia falar, o pastor Jackson já fala. Mas uma das perguntas era essa, pastor. Se a gente, né, é o que a Bíblia diz que a gente pode o que a Bíblia diz que a gente pode. E eu posso e tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Como fica com esse entendimento, como eu enfrento uma situação de crise financeira ou uma situação de doença grave, se eu tenho esse entendimento? Então eu sei que eu sou curado, eu sei que eu sou próspero, eu sei que eu sou saudável, eu sei, mas eu estou vivendo um problema de saúde, eu parei numa UTI, ou com, sei lá, um infarto, ou então eu estou vivendo agora um problema financeiro muito grave. E como é a atitude do cristão que tem esse entendimento? Como é que ele vai enfrentar isso? Como ele deve enfrentar isso? Muito bom. Então, você está diante de uma luta, né? Só que essa luta já foi vencida. Ela já foi vencida por Cristo. E a única forma de você perder essa luta é você tentar vencer aquilo que já foi vencido. Então você não tem que tentar ser curado.
você tem que receber a sua cura. Tomar posse da cura pela fé. Porque a cura já foi conquistada em Cristo. Então você toma posse da sua cura. Não que você não vá fazer os tratamentos. Você pode fazer todos os tratamentos médicos sem nenhum problema. Mas já sabendo que você já tem a cura. Você nunca vai tentar receber a cura como se não tivesse. Porque a fé, ela agarra as irrealidades do mundo. Na verdade, ela agarra as realidades do mundo espiritual e traz para o mundo físico. Então a fé, ela já toma posse como que já está feito. Você já está curado. Agora, se você achar que não está curado, é onde você perde a sua cura. Você já tem a solução. Se você achar que não tem a solução e ficar procurando essa solução em vários lugares, é onde você vai perder. Então você pode fazer o tratamento que os médicos indicaram, mas você sabe, não vai ser esse tratamento que vai me curar. A cura já aconteceu, eu já tenho a minha cura. Essa enfermidade, ela vai ter que sair uma hora ou outra. E você não vai perder a sua alegria, não vai perder a sua paz, porque o inimigo, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua paz, ele quer colocar interrogações onde Deus já colocou um ponto final. Porque Deus já disse, você é curado, você é próspero. Ah, mas eu não tô... Eu estou sentindo aqui eu não estou sentindo a cura, eu estou sentindo uma dor. Sim, mas essa dor é física. Ela vai passar. E a cura vai manifestar no seu corpo. Permaneça em fé que já tem. Porque a fé, ela é muito parecida com a esperança. A esperança é você acredita que um dia você vai sair dessa enfermidade. A fé já toma posse de que você já está curado. Entendeu? Então, essa é a diferença. Da mesma forma, na questão da dívida, por exemplo, o endividamento. Você diz, eu estou com essa dívida. O inimigo que ele quer colocar na sua mente que é impagável. Mas não é impagável. Eu conheço um exemplo, né, do brasileiro, um investidor, o Bassi, né, bem conhecido. Ele começou a investir R$1.000 por mês. Ele usou disciplina. Achava que ele diz, disciplina e constância. Ele começou a investir R$20.000 por mês com 30 e poucos reais. Hoje esse homem tem 4 bilhões. Eu lhe pergunto, você está devendo 4 bilhões? Não estou dizendo que você vai ter 4 bilhões. Mas se uma pessoa que não tinha ninguém por ele ali, só com trabalho e com disciplina, conseguiu sair de uma situação de não ter nada, começou criança sendo engraxada. Aí chegou já a ter 4 bilhões, ao ponto de ele receber de dividendos por dia, 1 milhão por dia. É só uma mentira de Satanás que quer pressionar você, sua mente, dizer que você está endividado e que você não consegue sair dessa situação. Mas você consegue. Agora, é necessário também colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Procurar saber, orar, perguntar, Espírito Santo, quais são os princípios da tua palavra que eu não estou praticando? Porque se você for ouvir o Bassi, você vai ver que ele vai te dizer vários princípios que são já a palavra. Não ser vaidoso, não querer usar as coisas porque as outras pessoas têm. Tipo, eu não vou comprar um carro porque o outro tem, não vou comprar um relógio porque o meu amigo tem, eu não vou fazer uma viagem porque todas as pessoas que eu conheço estão viajando e eu vou viajar também. Não, existe um tempo onde você pode abrir mão de muitas coisas que são lícitas, mas que agora não condizem com a sua realidade financeira do momento. E você pode fazer um sacrifício por um tempo, com sabedoria, almejando ter um acúmulo de recursos para sanar suas dívidas, para fazer investimentos e você entrar em um conforto financeiro. E a vantagem, você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque a bênção do Senhor, ela vai abençoar toda a obra da sua mão. E coisas que você faz, que antes era só na sua força, agora não é só na sua força. Você também tem o Espírito Santo lhe ajudando. E essa conversa foi maravilhosa. Já acabou, já passamos 1 hora. Meu Deus. Ei, que conversa boa é assim mesmo. A gente vai indo e eu acredito que você gostou. Então você vai curtir, compartilhar, divulgar e ainda colocar assim, eu quero a continuação desse vídeo. Porque com certeza a gente ainda tem muito o que falar e muito o que acrescentar. Certo. E você não viva na fé superficial. Vamos nos aprofundar. Estamos encerrando? Estamos encerrando já 1 hora, Cassandra. Gostaria de deixar um convite, se possível. Gostaria de convidar todos aqueles que assistirem esse vídeo para conhecer o Centro de Treinamento Bíblico Rema.
Essa instituição ela é mundial e está aqui em Mossoró, está em Natal, Parnamirim, Campina Grande, São Paulo, Salvador, espalhado pelo Brasil inteiro. E pertinho de você, procura a unidade mais próxima de você. Não perca tempo, se matricule no Rema, não olhe para nenhum desafio como sendo intransponível. Eu tenho certeza que quando terminar o Rema você vai dizer, valeu a pena. E segunda-feira começa aqui em Mossoró, ela fica localizada na Igreja Verbo da Vida, começa a primeira disciplina que o pastor Jackson vai ministrar, que é Realidade da Nova Criação. Essa disciplina era aberta ao público, então você pode vir, pode convidar pessoas para assistir a aula, para participar da disciplina e deixar que o Espírito Santo ali fale com você e lhe guie. E se for da vontade dele e sua, você se matricular e ser um novo aluno do Rema. Onde são as matrículas? Lá na igreja, temos um esquadrão, eu faço parte dele, e nós estamos lá à disposição pelo WhatsApp da igreja também. Pode falar com a gente no Instagram do Rema também, pode falar conosco, que nós vamos dar toda a diretriz para vocês se matricularem e virem fazer parte dessa escola maravilhosa que transforma as nossas vidas. E como spoiler, bota aqui, Tiago, aquele vídeo que eu pedi, imagem... Aí, sugestões de livro para vocês comprarem na Verbo Shop. Por favor, vocês que acham que não teria condições de fazer o Rema porque moram em outras cidades, liguem, entrem em contato com a Verbo Shop, começa a ler, que aí já é pelo menos meio caminho andado, tá certo? E aqui, como vocês sabem, a gente termina de forma oposta. Pastor, então, a gente termina diferente, porque a gente acredita que a última coisa que a pessoa deve ouvir em todos os lugares é bênção. Então, eu ia pedir para que a gente encerre, que o pastor faça uma oração para essas pessoas que estão assistindo e que vão buscar mais ainda se aprofundar em Deus. Amém. Realmente, como o Lucy falou, aqui a gente não combina nada, não é nada ensaiado. Então, vamos orar. Pai querido e amado, eu quero te louvar por tua bênção sobre as nossas vidas, por tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar cada vez mais esse trabalho, este podcast de Lucy, e te peço também, Senhor, que Cassandra venha ter crescimento em todas as áreas da vida dela e que toda a audiência desse podcast, Senhor, possa ser abençoada por tua presença, que o Senhor venha abrir os olhos do entendimento, fortalecendo, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja um tempo de crescimento, de aumento, de multiplicação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feito. Perfeito.